A mente moderna está doente. Não porque o mundo ficou mais cruel de repente, mas porque, silenciosamente, nós aceitamos viver de um jeito que nenhuma mente foi feita para suportar. Chamamos de normal aquilo que na prática está nos quebrando por dentro. Estímulo constante, comparação infinita, ausência de silêncio. E o mais desconfortável é isto. Os antigos já sabiam que isso nos destruiria muito antes de existirem telas, notificações e redes sociais. O que vamos fazer juntos aqui é simples e profundo ao mesmo tempo. Entender por que a mente moderna entrou em colapso, descobrir o que os filósofos já sabiam sobre isso há séculos e, principalmente, transformar essas ideias em força interior concreta. Em pequenas escolhas que devolvem a você liberdade, calma e sentido, mesmo no meio do caos. A primeira verdade dura é que a maior parte da nossa dor não vem diretamente dos fatos, mas do diálogo que criamos na cabeça sobre eles. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Hoje chamamos isso de ansiedade, overthinking, ruminação. Damos nomes sofisticados ao mesmo velho mecanismo. Um acontecimento pequeno dispara um terremoto de interpretações, cenários catastróficos, comparações com vidas perfeitas que vimos em uma tela. Pense em algo simples. Você envia uma mensagem, a pessoa visualiza e não responde. O fato é neutro, uma mensagem não respondida. Mas em poucos minutos sua mente transforma isso em rejeição, desrespeito, humilhação. Seu corpo reage como se estivesse em perigo real. O coração acelera, o peito aperta, o dia perde a cor. Não foi a mensagem, foi a história que você contou sobre ela. Os antigos chamariam isso de escravidão da alma, quando você entrega a própria paz às interpretações automáticas que nunca aprendeu a questionar. Aqui acontece o primeiro deslocamento importante. Talvez a sua mente não esteja doente, porque o mundo é rápido demais, mas porque você aprendeu a viver sem nunca pausar para ver a diferença entre fatos e narrativas. A doença não é só externa. Ela é o hábito de acreditar inquestionavelmente em todo pensamento que aparece. Outra verdade incômoda: nós confundimos conforto com saúde mental. Acreditamos que uma vida boa é uma vida sem dor, sem frustração, sem limites. E, no entanto, quanto mais perseguimos conforto absoluto, mais frágeis nos tornamos. Os estoicos viam o problema de outro modo. Não é a dor que nos destrói, é o fato de nunca termos treinado para suportá-la. Uma mente que nunca encarou o desconforto de propósito se apavora diante do menor sinal de perda, crítica ou incerteza. Observe o dia comum de alguém hoje. Acorda com o alarme do celular, já pega o aparelho antes de levantar. Notícias, mensagens, redes sociais, trabalho, entretenimento, tudo misturado na mesma tela. Cada pequeno vazio é imediatamente preenchido por algo. Um vídeo curto, uma notificação, uma aba aberta. Não há espaço para a digestão das experiências. Não há intervalos para o silêncio. Não há solidão verdadeira. Em vez de sentir uma emoção até o fim, trocamos de estímulo. Em vez de encarar uma preocupação com clareza, pulamos para a próxima distração. E depois nos perguntamos por que estamos cansados sem ter feito esforço, ansiosos sem perigo real, vazios mesmo cercados de coisas. Os antigos sabiam de algo que esquecemos. A mente precisa de espaço, assim como o corpo precisa de ar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a alma se torna semelhante àquilo em que pensa com frequência. Hoje, passamos horas alimentando a mente com comparações, medos e irritações. E ainda assim nos surpreendemos ao perceber que estamos nos tornando exatamente isso. Comparativos, medrosos, irritados. Aqui surge um segundo deslocamento. Talvez você não esteja simplesmente ansioso ou sem foco.
Talvez sua mente só esteja reagindo de forma lógica ao ambiente que você criou para ela. Você teria coragem de colocar seu corpo em uma sala cheia de fumaça o dia inteiro e depois dizer, não sei por que estou com falta de ar? É o que fazemos com a mente. Respiramos distração o tempo todo e chamamos a falta de clareza de defeito pessoal. Antes de continuar, uma breve pausa. Se este tipo de reflexão está conversando com algo que você sente, considere se inscrever no canal e deixar um comentário com a sua própria experiência. Sua visão ajuda a aprofundar essa conversa e traz outras mentes reflexivas para perto, sem barulho, sem pressa. Voltemos. Existe outra ilusão central na doença da mente moderna, a obsessão pelo controle. Somos ensinados a acreditar que a felicidade depende de fazer o mundo se comportar como esperamos. Controlar o que os outros pensam, o que sentem por nós, como o mercado reage, como o futuro se desenrola. O problema é que essa tentativa de controle absoluto é, por definição, impossível. E o que não percebemos é que quanto mais tentamos segurar tudo, mais escapa entre os dedos. Os estoicos construíram sua liberdade em cima de uma distinção simples e poderosa. O que depende de mim e o que não depende de mim. Minha atitude, meu esforço, meu caráter, minha resposta diante dos fatos. Isso depende de mim. A opinião dos outros, o passado, o acaso, o tempo que faz lá fora, isso não depende de mim. A mente moderna, porém, inverteu a ordem. Investimos uma energia imensa em tentar controlar o incontrolável e quase nenhuma em dominar o que está, de fato, em nossas mãos. Imagine alguém no trânsito, preso em um congestionamento. Ele xinga, buzina, reclama, fala sozinho dentro do carro. O trânsito não anda 1 centímetro mais rápido por causa disso. Mas o coração acelera, os músculos se contraem, a mente entra em modo de guerra. O mundo externo permanece igual, o inferno fica todo do lado de dentro. Em vez de usar o tempo para ouvir algo que o fortaleça, refletir sobre o dia, simplesmente respirar, ele se entrega à ilusão de que, se irritar o suficiente, algo mágico mudará lá fora. Aqui acontece mais um giro de perspectiva. Talvez você não precise de mais controle, e sim de menos. Talvez a cura da mente moderna não esteja em dominar o mundo, mas em aceitar que não precisa dominá-lo para ser livre. A verdadeira liberdade não é quando tudo obedece aos seus desejos, mas quando sua paz deixa de depender disso. No fundo, a doença da mente moderna é a perda do governo de si. Conhecemos tudo sobre o que acontece lá fora, mas muito pouco sobre o que acontece aqui dentro. Sabemos a opinião de todos, exceto a nossa. Reagimos mais do que escolhemos. E isso nos deixa vulneráveis a qualquer vento. Um comentário negativo, um atraso, uma notícia ruim, um imprevisto pequeno, tudo parece ter o poder de nos desmontar. Os filósofos antigos não falavam apenas de ideias abstratas, mas de treinamento. A mente, diziam eles, pode ser educada como um músculo. Mas o treino é o oposto da lógica moderna. A mente doente busca anestesia, fugir da dor, correr atrás de prazer imediato, preencher cada silêncio com algo. A mente que começa a se curar busca presença, encara a dor quando ela chega, aceita o tédio como parte da vida, escolhe conscientemente o que merece atenção. Veja um exemplo concreto. Você sente medo de fracassar em um projeto importante. A mente moderna tende a 2 saídas: paralisar ou fugir por meio de distrações. Os estoicos fariam outra pergunta. O que exatamente você teme? É perder dinheiro, ser julgado, sentir vergonha? E então fariam o exercício de visualizar esse pior cenário, não para alimentar pânico, mas para enfraquecer o poder dele. Se isso acontecesse, o que, ainda assim, continuaria sob seu controle? Sua honestidade, seu aprendizado, sua capacidade de recomeçar.
Quando você encara o medo de frente e enxerga que ele não pode roubar aquilo que é essencial em você, ele diminui de tamanho. Esse é outro deslocamento importante. O oposto de medo não é coragem perfeita, é clareza. E a clareza nasce quando você para de fugir dos próprios pensamentos e começa a sentar com eles, como quem senta com um velho amigo difícil, mas necessário. A mesma lógica vale para a dor. A mente moderna, ao tentar evitar toda a dor, transforma qualquer incômodo em tragédia. Uma crítica vira humilhação, um erro vira prova de inutilidade, um fim de relacionamento vira fim de si mesmo. Os filósofos sabiam que a dor é um componente inevitável da existência, mas o sofrimento prolongado é em grande parte construído pela mente. Quando você aceita que a vida inclui perda, finitude, incerteza, a dor continua doendo, mas deixa de ser um escândalo pessoal. Ela não é mais uma injustiça dirigida a você. É parte do tecido da condição humana. Talvez a pergunta mais importante que você possa se fazer hoje não seja como faço para parar de sofrer, mas como posso sofrer de um jeito que me torne mais profundo, mais verdadeiro, mais livre. Isso não é romantizar a dor. É recusar-se a desperdiçá-la. É não permitir que cada golpe da vida seja apenas uma cicatriz, mas também uma espécie de abertura para compreender melhor a si mesmo e ao mundo. E então chegamos a um ponto central desta jornada. A mente moderna está doente, mas ela não está quebrada. Ela está desorientada. Foi educada por um mundo que valoriza mais a velocidade do que a profundidade, mais a aparência do que o caráter, mais o controle do que a aceitação. Recuperar a saúde mental nesse sentido não é adicionar algo novo, é remover camadas de ruído para revelar algo antigo, a capacidade de estar consciente, lúcido, presente em si mesmo. Quando você escolhe, por exemplo, passar alguns minutos do dia sozinho, sem música, sem tela, sem distrações, algo inicialmente desconfortável acontece. Pensamentos reprimidos surgem, preocupações aparecem, memórias incômodas batem à porta. A tentação é correr de volta para o barulho. Mas, se você fica, se respira, se observa, começa a perceber que não é obrigado a seguir cada pensamento. Você se descobre não como o conteúdo da mente, mas como aquele que observa a mente. E esse é talvez o maior ato de liberdade que um ser humano pode praticar hoje. No fim, a verdadeira revolução não está em criar uma mente capaz de acompanhar o ritmo frenético do mundo, mas em ousar ter uma mente que se recusa a viver nesse ritmo. Uma mente que sabe quando parar, quando dizer não, quando aceitar o que não pode mudar, e quando agir com firmeza sobre o que depende dela. Uma mente que, mesmo cercada de ruído, escolhe o silêncio interno. Mesmo cercada de medo, escolhe a clareza. Mesmo cercada de distrações, escolhe o essencial. Os antigos sabiam que nenhuma época era capaz de destruir uma alma que decidiu, genuinamente, governar a si mesma. Talvez a mente moderna esteja doente justamente porque esqueceu isso. O mundo mudou. Mas a estrutura mais profunda da nossa natureza não mudou tanto assim. Dentro de você, ainda existe a mesma possibilidade de coragem, de lucidez, de serenidade que existia há 2000 anos. Você não precisa esperar que o mundo fique mais calmo para encontrar paz. Pode começar agora, com um gesto invisível. Recusar-se a acreditar em todo pensamento. Deixar de lutar contra o incontrolável. Aceitar a dor sem se definir por ela. Escolher conscientemente a quem você entrega sua atenção. A mente moderna está doente, sim, mas no silêncio entre um pensamento e outro, ainda existe algo em você que nunca adoeceu. É dali que, se você quiser, a cura começa.